Boa noite, gente. Queria já... boa noite para os internautas e aí bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir a palestra aí depois, que vai ficar gravada, disponível na TV Cresce. De antemão, eu queria já agradecer a presença de vocês, né, que já vem aí de um períodozinho aí de palestra, já em busca do conhecimento. E a gente vai falar aqui um pouquinho de uma coisa que todo mundo gosta. Vamos se acertar aqui com... A gente vai falar aqui um pouquinho de dinheiro. Tem alguém aí que gosta de dinheiro? Aê, tô vendo umas carinhas conhecidas. E aí, aqui eu vou passar aqui, ela já me apresentou, mas eu vou falar aqui um pouquinho, vocês vão ver que essa carinha aqui do Formol é só a carinha mesmo. Eu sou a Juliana, eu fui convidada o ano passado pela Cris, da assessoria aqui da comunicação do Cresce, a participar esse ano aí do ciclo de palestra com vocês para falar um pouquinho de dinheiro, só que não sobre as finanças dos corretores, sobre como vocês podem ajudar o cliente de vocês a tomar a decisão de comprar ou locar um imóvel através das finanças, ele tendo segurança para concretizar essa negociação. Eu sou a mãe do Leonardo e da Larissa, eu tenho 36 anos, eu sou sócia da empresa Conta Mais Soluções, que é um escritório de contabilidade que fica ali no Tatuapé. Eu tenho também uma câmara arbitral, não sei se vocês conhecem, né? Ali, o meu foco de câmara arbitral, meu potencial cliente é condomínio. A gente trabalha muito no trabalhista de condomínio, vocês devem saber que aí dá um pouquinho de problema, e a gente atua para minimizar os problemas dentro dos condomínios com os seus funcionários. E eu também sou sócia da primeira escola de marketing digital para corretores, com a Andréia, não sei nem onde ela está, mas ela está aqui. A Andréia também é palestrante oficial do Cresce, provavelmente vocês já devem ter assistido palestra dela. Tem alunos nossos aqui, né? Então, eu já estou familiarizada aqui com umas carinhas conhecidas, e isso é muito bom. Eu sou formada em Ciências Contábeis. Esse ano eu estou debutando de formada, estou fazendo 15 anos de formada, mas quando eu entrei na faculdade, eu senti muita dificuldade de entender aquilo tudo, então eu saí do emprego que eu estava e fui fazer estágio. Por isso que eu já tenho aí esses 17 anos de experiência na área contábil e financeira. Quando eu virei empresária, eu senti muita dificuldade em manter uma empresa, em gestionar pessoas, né, em ter o relacionamento com o cliente, porque antes eu era só uma contadora, trabalhava em grandes empresas, mas eu precisava saber só a técnica contábil, só a técnica de finanças. E aí, quando você vira empresário, você tem todo um mundo de coisas para dar conta, e aí eu fui fazer umas outras formações mais para comportamento, né? E aí eu fiz formação de coach, de business coach, e virei essa empreendedora aí que tem todas essas formações. Em 2016, eu fui convidada para participar de um livro, então sou coautora de um livro também, e palestrante, mentora e outras coisinhas mais. Certo? E aí aqui eu fiz uma brincadeirinha, que o que concretiza o fechamento de um negócio é o quê? O que vocês acham? É o dinheiro, né? É a assinatura do contrato ali, mas com o dinheiro. Então, é sobre isso que a gente vai falar, tá? E aí eu vou falar aqui um pouquinho do meu primeiro contato com corretores de imóveis. Para você falar, o que essa contadora aí, só porque ela é finanças, ela está falando aqui. Meu primeiro contato com corretores de imóveis, na verdade, foi em 2011, quando eu resolvi comprar minha casa. Eu sou casada há 14 anos, e aí já estou num relacionamento aí de 20 anos. E aí, quando a gente resolveu comprar a nossa casa, eu não tive segurança de fechar o negócio. Eu falei, na época, com 3 ou 4 corretores, a gente ficou nessa novela aí uns 7 ou 8 meses, até eu decidir que eu não ia comprar, porque eu não tinha clareza, né, do que envolvia um financiamento. Eu achava que era, meu Deus, 25 anos, 30 anos, o que vai acontecer? E se alguém ficar desempregado, como que a gente vai pagar? A gente vai perder. Então, assim, foi um período muito turbulento, e os corretores que me atenderam naquela época não conseguiram me ajudar.
a decidir. Eu era também muito nova, tinha 28 para 29 anos, e tinha uma filha recém-nascida, e meu filho já tinha uns 4 anos. Né? Então, a gente optou por construir. Eu queria muito apartamento por conta da segurança, por conta dos benefícios do condomínio, mas mesmo assim eu tinha medo do condomínio mais parcela, né? Hoje eu até penso que o quê? O que a gente paga de academia, de natação, talvez seria revertido num condomínio, porque a maioria dos condomínios tem esses benefícios hoje, né? Tem uma academia, tem uma piscina, né? Então, o que eu gasto de lazer, o que a gente gasta com academia, talvez se a gente tivesse comprado um apartamento, daria no mesmo. Mas eu não tive quem me ajudasse a tomar essa decisão. E aí, em 2014, logo que eu comecei a minha empresa de contabilidade, né? Eu era técnica, sabia toda a técnica de contabilidade e não dominava como conseguir clientes. Então, um dia, uma amiga minha me ligou e falou assim: eu tenho uma amiga que é corretora e ela trabalha numa imobiliária e ela precisa de um contador que faça documentação para liberar financiamento. Falei, como que é que faz isso? Mas eu precisava de dinheiro, então fui lá. E aí eu passei um tempo, boa parte do meu primeiro faturamento, eu sou muito grata por isso, até foi fazendo decore, os mais antigos aí devem conhecer. Então, eu preparava o decore para as pessoas que não tinham como comprovar renda, autônomos e tal. O decore, o livro caixa, gerava os DARFs, o cliente pagava ali os DARFs com atraso, porque geralmente tinha que comprovar 6 meses de renda, né? Então, eles pagavam os DARFs com multa e juros, e ok. E aí eu falei, olha que legal, tem um caminho aí na corretagem de imóveis que eu posso me tornar parceira. E aí, 2015, virou o ano, eu falei o quê? Vou abordar essas pessoas que eu fiz a declaração, porque o decore é uma declaração oficial do governo, só um contador pode fazer, né? E a gente transmite direto a informação para o governo, e eu comecei a pedir para os corretores o contato daqueles clientes que eu tinha feito a documentação em 2014, para eu poder fazer o imposto de renda deles em 2015, né? Uma vez que era o meu CRC que estava ali, então eu falei, vamos prolongar esse relacionamento. E, para minha surpresa, algumas dessas pessoas também não tinham fechado o negócio. Ou alguns tinham fechado o negócio e permaneceram como meus clientes de imposto de renda, ainda por alguns anos. Tem uns ainda que eu atendo, mas tiveram muito problema. Quando eu via a declaração de imposto de renda, eles tinham se enrolado muito com dinheiro, né? Então, o que acontece? Eles não fizeram o planejamento correto. E aí eu vi uma oportunidade. E assim comecei esse relacionamento aí 6 anos e pouco atrás. E aí o que eu percebi, falando com os clientes depois? Ansiedade do corretor para fechar a venda. Né? Então, uma vez que a gente sabe que a corretagem, né, não tem o salário ali todo dia 30 ou quinto dia útil, alguns corretores tinham essa ansiedade para fechar a venda. A falta de conhecer os hábitos financeiros e preferência dos clientes. Isso acontecia muito. Eu, por exemplo, se naquela época eu tivesse um corretor que tivesse me feito pequenas perguntas, pequenas, coisas simples, eu teria fechado. Eu tinha um dinheiro de entrada que me permitiu, inclusive, construir a casa. Então, assim, perderam uma cliente em potencial, né? E só por insegurança financeira. Falta de orientação ao futuro cliente, ou seja, nessa ansiedade da venda, faltava aquela orientação. Olha, daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, você pode resgatar o seu FGTS para poder abater do financiamento.
porque a gente sabe que tem coisas, né, que podem ser feitas para esse financiamento não se prolongar aí por 25 ou 30 anos, se for feito pela Caixa. Dá no meio do financiamento para você recuperar o FGTS de alguns anos. Algumas pessoas que têm a questão de comprar direto com a construtora, em determinado tempo tem chave ou tem intermediária, antes mesmo do financiamento. Eu cheguei a ver casos de pessoas que chegaram a comprar, né, compraram ali com a construtora, só que na hora de financiar, não fechou o negócio. E aí, inclusive, a gente teve um caso que veio no jurídico de um corretor que a gente conhecia, porque quiseram estornar a comissão dele, né? Um ano e pouco depois, quando o cliente dele não efetivou mesmo o negócio, pagou ali uma entrada, pagou as parcelas, tinha umas intermediárias que ele já atrasou e ele tinha uma chaves e tinha que fazer o financiamento também para retirar. No que não se concretizou esse negócio, eles quiseram estornar a comissão do corretor, e aí ele procurou lá nosso jurídico para ajudar ele. E a insegurança financeira do cliente mesmo, para dar o principal passo, né? Muitas vezes, a gente sabe, o brasileiro tem o sonho da casa própria. A gente foi criado assim, né, pelos nossos pais, pelos nossos avós. Nós somos um país que foi colonizado, então a ânsia do brasileiro por ter ali sua casa, seu pedaço de chão, é o que dá segurança até de sucesso. A pessoa que às vezes ela consegue comprar a sua casa, seu apartamento, ela fala, venci na vida. Né? Não é assim? Não sei como que vocês se relacionam aí melhor com o cliente, mas o que a gente sabe, o que a gente vê de amigos que compram e tal, é venci na vida. Agora eu tenho uma casa. E aí, de repente, acontece que o cliente não tem essa segurança financeira para dar o passo principal da vida dele. Isso cabe o quê? O corretor ajudar, né? Eu já vi, gente, gerente de banco tomar quase a venda do corretor, né? Tipo, você não faz esse aqui, faz esse aqui. A gente tem uns gerentes que têm uns relacionamentos ali por fora, a gente sabe como que funciona, e não faz pela Caixa, faz pelo banco tal, mas se você for num empreendimento assim, que eu conheço alguém lá, então precisa se prestar muita atenção nisso também. E aí eu peguei um pouquinho das estatísticas do mercado, estatísticas recentes, essas aqui são de junho, 6 meses atrás, como que o mercado está se comportando, porque a gente já saiu da crise, né? Vocês já devem aí estar sentindo que o mercado está aquecendo de novo. 32,8% das pessoas compram terrenos, 31% compram apartamentos, 11,8% aí já são as pessoas que têm mais dinheiro. Compram prédios inteiros residenciais, esses pequenininhos, e aí já é uma questão mais de investidor. 10,4% compram casas. 1,6% sala comercial, aí também já é um perfil investidor. E 0,6% compram prédios comerciais e lojas, apenas 0,3%. Por quê essa questão das lojas? Eu vi que há 4 anos atrás, as lojas eram mais vendidas do que as salas e os prédios comerciais. Mas como a gente tem uma invasão muito grande de e-commerce, né? As lojas de rua, tem o custo de aluguel, o custo de manutenção, a gente vê muita oferta de produtos pela internet, então acaba que quem é investidor deixou de comprar lojas. E aí, 8,7% dos compradores são outros imóveis, que são sítios, fazendas e tal. Essa é uma estatística que eu peguei no Valor Investe Imóveis. Então, se vocês quiserem, depois vocês podem pegar. E essa é a última pesquisa aqui, que está no site do Cresce, que ela é de novembro de 2019. O Cresce fez uma pesquisa com 941 imobiliárias de 37 cidades diferentes aqui no estado e apurou que as vendas feitas com financiamento bancário ultrapassam as realizadas com pagamento à vista. Não é novidade, né? Acho que todo mundo sabe que quase ninguém tem dinheiro para comprar um imóvel à vista.
né? Os consórcios ficam com uma participação muito pequena, de 1,36%, enquanto que a venda a prazo bancada pelos donos de imóveis representa 4,54%. Então, a gente vê também uma movimentação desses investidores, né, que compram os terrenos principalmente na periferia, né, em lugares que compram casas antigas, derrubam, constroem esses condomininhos pequenos de casa ou até predinhos agora, e alguns deles se arriscam a fazer o financiamento direto com o proprietário, né? É um risco muito grande, mas tem 4,54% fazendo isso. O índice do Cresce, que mede o comportamento dos preços dos aluguéis também e dos imóveis usados negociados pelas imobiliárias pesquisadas, registrou alta de 3,69% em outubro. E no ano deu um positivo de 6,68%. E aí, ao que a gente remete essa alta dos aluguéis? As pessoas que estão procurando mais qualidade de vida, né? Então, tem pessoas que geralmente das regiões mais extremas, aí, extremo sul, extremo leste, que trabalham para o centro, nas regiões, né, mais centrais, e com problemas de transporte e tal, acabam que estão migrando para o centro da cidade. Isso é uma tendência, né, das pessoas aí, os jovens vêm fazer faculdade para cá, trabalhar para cá, então eles alugam aí um apartamento, uma kitnet, alugam com amigos, e acabou que está resultando essa alta também nas locações. Os imóveis mais vendidos nesse período no estado foram os de preço final até 300 mil, com 50,34% do total vendido. Então, a gente sabe que o perfil financeiro dos clientes, né, nos últimos 2 anos aí, eu fiz umas continhas lá, que eu adoro conta. O perfil financeiro do cliente, 48,03% pagam a compra com financiamentos. 64,17% compram apartamentos. 50,34% custam até 300 mil. E a primeira compra do imóvel, a primeira compra que a pessoa vai fazer da casa própria hoje, 2020, não é mais o imóvel dos sonhos, é o que cabe no bolso. Por isso que a gente está vendo aí que essa renda de 300 mil, né? Então, a pessoa está ali realizando até o sonho da casa própria, mas não é o imóvel do sonho. Ou seja, o que a gente tem que fazer com esse cliente? A gente tem que vender para ele, a gente tem que cuidar dele por uns anos, porque daqui a alguns anos você pode vender para esse cliente novamente, né? Ainda mais se for um casal jovem e tal, daqui uns 7 ou 8 anos você faz o relacionamento e você tenta vender uma coisa, já pagou uma parte do financiamento, né? Então, é interessante manter o relacionamento com o cliente, uma vez que ele não comprou o aluguel, a casa dos sonhos, o imóvel dos sonhos. E aí, o que a gente vai começar a falar em relação a como vocês empoderarem aí os clientes de vocês, né? A gente falou agora de coisas mais racionais, de estatísticas, provavelmente até não sei se vocês tinham conhecimento desses números, é do cérebro e o dinheiro. A gente tem 3 cérebros, né? O estudante é uma teoria de neuromarketing, o McLean, ele afirma que o nosso cérebro é composto por 3 partes. Então, o reptiliano, que está aqui embaixo, o sistema límbico, que é central, e o neocórtex. Meu Deus, o que ela está falando aqui? Cérebro com dinheiro. E aí, eu explico aqui para vocês. O reptiliano é o nosso cérebro instintivo. É onde a gente... vocês já tentaram vender para alguém com fome? A pessoa não fica desesperada, aí tô com fome, aí tô com fome. Quer ir no banheiro, né? Fica... Então, assim, o cérebro reptiliano é onde estão nossos instintos. É o que a gente chama, na neurociência, de macaco. É o comportamento de um macaco. É um instinto. O emocional, que a gente chama da princesa. É aquilo
Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, as mulheres. As mulheres estão sempre 2 quilos a mais, né? A gente está sempre 2 quilos a mais do que tinha que estar. E aí a outra pessoa chega e fala, meu Deus, como você está linda, que roupa maravilhosa. Você fala, não, eu estou 2 quilos mais gorda, eu tinha que estar 2 quilos a menos. Então, a princesa é aquilo que fica ali no seu emocional atormentando. Você está pensando numa coisa, daqui a pouco você muda, mas o emocional que pode mudar o seu estado. E aí, a gente tem o neocórtex, que é o racional, que é o Einstein. E aí, vocês acham que vocês precisam falar com quem quando vocês vão vender? Alguém quer se arriscar? Com a princesa? Mais alguém? E aí eu falo para vocês que 95% das nossas decisões são tomadas pelo emocional. E dinheiro? Dinheiro é emocional? Vocês acham que dinheiro é emocional? Quando eu tomei a decisão de não comprar minha casa, vocês acham que foi uma decisão emocional ou racional? Entenderam? Nossa, vocês estão muito ligados nisso. Então, o que a gente precisa fazer a partir de agora? Falar com o emocional do cliente. O que acontece em relação a dinheiro? Dinheiro, a gente sabe que tem a mulherada que compra sapato e esconde do marido, tem os maridos que comprou um iscão aí de 200 pau e está falando que pagou 99 no Mercado Livre. Então, dinheiro é aquela coisa muito íntima. Às vezes, ninguém sabe a realidade de quanto você ganha ou quanto você gasta, né? E aí a gente chega ali para fazer uma locação ou uma venda e o cliente não conta toda a verdade para nós. A gente só vai descobrir depois. Depois que você já está ali um tempo com o cliente, fazendo um relacionamento, você vai passar uma ficha, tentar aprovar um financiamento, a pessoa falou para você que ela tinha aquela renda, que estava disponível. Quando vocês começam a cavucar ali, vocês veem que não era isso. Então, aqui, a dica é, falem com o emocional do cliente para descobrir as coisas que ele não contou e que podem causar objeções no fechamento do negócio. Certo? Então, apesar do dinheiro ser uma decisão que deveria ser racional, como a gente toma decisões emocionais, a gente precisa falar com o emocional do nosso cliente sobre o dinheiro que é racional. Ficou legal ou vocês estão achando que está meio complexo? E aí a gente fala o quê? Use a técnica de quebrar gelo, né? Então, vocês têm que criar aí um relacionamento, né, inicial de quebrar o gelo. Para quê? Para o cliente confiar em você, para falar, ok, que eu escondi o sapato do meu marido, voltei do serviço com o sapato no pé, porque eu sei que eu vou chegar em casa, ele não vai perceber que é um sapato novo, e deixei a caixa lá embaixo da minha mesa. E você vai criar esse quebra-gelo para o seu cliente falar, ok, posso confiar nela, ali ou nele, vou falar a verdade sobre todo o meu dinheiro. Crie rapport. O que é criar o rapport para atingir o emocional? O que a gente tem, o principal rapport para venda, quando a gente precisa falar de dinheiro, que imóveis geralmente são grandes quantias, é a gente fazer os mesmos movimentos que o cliente faz. Então, o cliente olha mais para a esquerda, você olha mais para a esquerda. O cliente senta e vira, cruza a perna, você senta e vira e cruza a perna. Isso causa um conforto muito grande. É como se ele estivesse ali se vendo, né? Porque você está espelhando as ações dele. Peça para ele contar uma história. Meu Deus, o que isso tem a ver? O que a história do cara, do cliente, vai influenciar ele comprar? Quando ele conta uma história, primeiro que ele fica emocional 100%. A gente adora contar história, né? Quem nunca começou a contar alguma coisa da vida e quando olhou, fala, meu Deus, olha, passou tanto tempo e a gente nem percebeu. E aí, quando o cliente conta a história, você consegue entender como que é a vida dele, quais são os hábitos dele,
como que é a família dele, como foi a infância dele. Ele viveu numa casa própria, ele morou de aluguel, ele mudou muitas vezes. Então, tudo isso influencia o fechamento. E aí, a comunicação sobre dinheiro. Isso aqui é gatilho mental, tá? Tipos gerais de classe social. Então, né, existem diversos tipos de imóveis. No Brasil, ainda não existe a classe super alta no censo, né, mas a gente sabe que, em termos de dinheiro, de posses, já existe e está na mão de uma grande minoria. Então, a classe baixa, que é quem está ali no finalzinho da pirâmide, ali na base, quem são essas pessoas? São os trabalhadores, às vezes não especializados, com baixo nível de escolaridade e muitos miseráveis. Isso é o que o censo diz. Na minha opinião, não é mais assim. A gente já não tem mais essa classe tão baixa em São Paulo. A gente tem, sim, mas é uma minoria muito grande, né? A classe média é a classe que é situada entre a burguesia e o proletariado, né? Então, são as pessoas aí que geralmente são CLT, que já fizeram faculdade ou entraram na faculdade, talvez não concluíram, mas já entraram, trabalham. As pessoas que moram nas regiões periféricas mais longe, são pessoas que já saíram desses lugares, já estão trabalhando em regiões mais centrais e conheceram, né, um lugar mais legal do que aqueles que eles viveram. E a classe alta, que é o maior nível de renda, de bens, prestígio, poder, é aqueles que vocês vão vender os alto padrão, né? E aí, o cara tem dinheiro, mas ele quer o quê? Exclusividade. Então, o que a classe baixa quer? Quando vocês forem falar de dinheiro com eles? Pertencimento. A classe baixa, por ser, né, por estar ali na base da pirâmide, eles querem se sentir pertencentes. Eles querem ter certeza que eles podem realizar esse sonho, que eles podem se mudar da onde eles nasceram, que eles podem comprar um apartamento melhor, né? A classe média quer ter sempre a sensação de ganhar vantagem. Então, a classe média, eles querem sempre ter a sensação de ganhar vantagem. Ele quer comprar o apartamento do 11º pelo preço do térreo. Eles sempre vão, talvez, exigir um pouco mais de vocês, porque eles querem ganhar vantagem. Ou eles querem ter a sensação de ganhar vantagem. E a classe alta quer exclusividade. Né? Então, a classe alta, ela quer que vocês levam eles para fazer as visitas na hora que eles querem, se é domingo de manhã ou se é quinta-feira à noite. Eles querem ser exclusivos. Eles querem ter garantia que o apartamento do vizinho não é igual ao dele, que ninguém vai ter acesso, né? ou a casa. Então, a classe alta quer exclusividade. Então, a comunicação sobre dinheiro com esses três públicos, ela é totalmente diferente, porque o comportamento deles é diferente. E aí, a gente fala de segurança financeira. Eu coloquei mais isso aqui por quê? Qual é o perfil que hoje está comprando mais? É a classe alta? É? Aí sim. O que as pesquisas dizem que quem está comprando mais é até 300 mil. Né? Talvez. Em termos de volume, não? Ah, não, não. Não é volume financeiro, é volume de vendas. Ah, mas as pesquisas medem pelo volume de vendas, eles não medem pelo volume de finanças. Por isso que vende mais, por isso que tem menos contador especialista em alto padrão. Para você ser alto padrão, você tem que ter experiência. Para você ser alto padrão, você tem que ter um relacionamento diferente. Né? Não é fácil assim você entrar no mercado de alto padrão. Você tem que já dominar. Ninguém consegue entrar ali, acabei de tirar o Cresce e vou vender alto padrão, a não ser que essa pessoa tenha um networking com pessoas alto padrão. Senão, é um pouco mais fechado. Tem que ter um pouquinho mais de experiência. Certo? Então, a segurança financeira que a gente tem que ajudar o cliente a ter para ele fechar
É planejamento, é naquelas perguntas, né, quando você pede para ele contar uma história, você falar com ele sobre planejamento, organização do orçamento em conjunto. Se for uma família, se for um casal, né? Às vezes fala assim, vamos fazer o financiamento no nome de fulano, ou se é um casal que vai casar, vamos fazer no nome dele, porque a renda dele já é maior. Mas essa parcela que vai entrar mais é uma parcela de todo mundo, certo? Então, eu não posso, talvez eu não posso mais comprar o sapato e jogar a caixa no lixo e voltar para casa com o sapato no pé, porque eu vou bagunçar o orçamento, porque não tem mais o meu e o seu. Tem que ser feito em conjunto. A definição de prioridades. Então, assim, a compra do imóvel realmente é uma prioridade? É uma prioridade naquele momento? Vocês precisam descobrir isso. Até para vocês não perderem tempo, né? Porque tempo é dinheiro. Redução de custos. Então, quando a gente descobre a prioridade ali do nosso cliente, do nosso prospect, a gente consegue ver com ele se ele tem custos para ele reduzir, se ele tiver um orçamento apertado, né? Se for entrar em um financiamento. Análise de cartão de crédito. Então, o cartão de crédito, para muitas pessoas, é uma bola de neve, né? A pessoa vai comprando, vai parcelando, fala, ai meu Deus, mas acabei de pagar aquilo, mas aí já comprei outra coisa, e nunca baixa essa fatura do cartão. Análise de gastos fantasmas. Vocês sabem o que é gasto fantasma? Fantasma. Né? Os gastos fantasmas são aquelas coisas que a gente não controla. Então, saí de casa hoje, fez 35 graus, parei no farol, tinha lá alguém vendendo água, comprei uma garrafinha de água, paguei R$5. Fui almoçar, paguei R$20 no almoço, peguei mais um chocolate de 5. Eu posso até contabilizar o almoço que foi 20, mas os 5 do chocolate não. O café que eu tomo ali todos os dias, aquele cappuccino maravilhoso, que é R$9. Né? Então, se a gente for ver aí R$9 e a gente tomar ele os 22 dias úteis aí do mês, dá quase 200 pau só de cappuccino, né? Então, esses são os gastos fantasmas, são aquelas coisas que você fala, caramba, cadê o dinheiro? Meu Deus! É aquela velha história que a gente fala, meu Deus, trocou a nota de 50, já era. É o gasto fantasma. A gente nunca sabe onde foi. É aquela gondolazinha do mercado, que está bem ali do lado, com o chocolate, com a barra, e agora os chocolates estão cada vez mais caros. Então, analisar os gastos fantasmas. Experimentar sair, falar para o cliente, experimenta sair um dia só com uma cadernetinha, tudo que você comprar na rua, você anota, para vocês verem. É pouco, R$10, R$12 por dia, que no final do mês, né? R$12 por dia, no final do mês, é 360. Né? Se a gente somar por 12 meses, pois é dinheiro. Dependendo da renda da pessoa, vai comprometer. Apresente possibilidades de investimento sem risco. Então, eu vou vender investimento? Não, comenta. Né? Porque, assim, eu tive um caso aqui de uma pessoa conhecida que ela comprou o apartamento, todo o dinheiro que ela guardou, ela deu na entrada. E aí, depois, ela tinha que pagar mais algumas coisas, que era essa questão aí, pagou, acho que 7, 8 meses com a construtora, e quando saía, tinha que, aí sim, fazer o financiamento, e ela tinha que dar uma diferença. E aí, ela não tinha mais esse dinheiro, né? Então, às vezes, se a gente consegue parar para analisar o financeiro e falar para o seu cliente, você tem 40 mil para dar entrada? Vamos dar 34 mil de entrada, que não vai mudar tanto no mês na sua parcela, mas quando chegar lá daqui 8 meses, você tem esses 6 mil e tenta guardar mais um pouquinho, porque vai dar certo. Né? Então, as pessoas, elas não têm conhecimento. Né? Não sabe, a pessoa ela fica ali, ela acha que a entrada que ela vai dar no financiamento vai abater muito, mas às vezes vai descompensar o próximo passo. Né? Então, apresente possibilidades. Deixou 6 mil ali, põe esses 6 mil na poupança nunca, hein, gente? Pelo amor de Deus. Né? A Selic hoje, Tesouro Direto também, né? Nos últimos meses aí, não sei se alguém de vocês acompanha investimento ou se faz investimento.
Nos últimos meses, a Selic caiu muito, então acabou que é quase uma poupança. Mas, assim, existem muitos investimentos sem risco, que a pessoa vai deixar ali o dinheiro guardado para cumprir aquele compromisso, né? Porque e não vai te dar problema, não vai cancelar uma venda ali que você já tinha certeza que era sucesso. E aí, eu estava conversando, faz uns 20 dias que eu fiz uma turma da escola de marketing que a gente tem, e aí eu estava conversando com os corretores, e aí eu tive alguns insights. E aí eu falei, vou colocar isso aqui na palestra. Então, finanças para casais, aquilo que eu falei, tenham uma fotografia financeira. Perguntem para eles como que é a vida financeira do casal. A vida financeira não é quanto a gente ganha, né? É mais quanto a gente gasta do que quanto a gente ganha. Exatamente, a entrada são poucos itens. Infelizmente, a entrada são poucos itens, mas a saída só por Deus. A comunicação com o casal, se é uma venda para casal ou para família, então a comunicação com o casal, não apenas a pessoa que tem a maior renda ou a que decide. Aqui o macaco da mulher fica muito bravo, e o macaco bravo, gente, ele acaba com tudo, porque ele é um macaco, ele é instintivo, né? Então, eu ouvi uma menina falando que tinha um corretor que ele se direcionava só para o marido. E a renda deles era totalmente compatível, ela decidia, né? Então, assim, o corretor se dirigia só ao marido e ela falou, eu não vou fechar a venda com esse cara. O macaco dela ficou ali alucinado. E era exatamente o que eles queriam comprar, né? Então, quando é família, quando é casal, comunique-se com os dois. Se vocês comunicarem com a mulher, melhor ainda. Melhor ainda. Quem que vocês acham que decide hoje? Em casa é a mulher. É a mulher que vai no mercado, é a mulher que vai na feira, é ela que vai atrás de escola, entendeu? É ela. O marido, muitas vezes, ele trabalha, sai de manhã, volta. A mulher também, mas as facilidades que tem ali na redondeza, ela vai prestar atenção. Ele vai ver se é 70 metros ou se é 58, se tem uma academia, se tem uma piscina, né? Ele não vai saber se tem o mercado X ou o mercado Y, qual que é mais barato, que dia que tem a oferta, enfim. Hoje em dia, tudo isso influencia também. Lá, quem é meu aluno aí sabe que eu falo para eles, sejam especialistas no bairro que vocês estão vendendo. Se é empreendimento, se é plantão, sejam especialistas no bairro. Não fiquem só focado ali em tantos metros quadrados, num decorado maravilhoso. Sejam especialistas no bairro, na mobilidade. Hoje, a gente que está aqui em São Paulo, a gente quer mobilidade boa, quer saber se tem metrô perto, né? Tudo isso conta muito. Então, falem com os dois. Tenha opções de produtos, né? Então, tem pessoas que são exclusivas naquilo, mas quem é autônomo, eu digo, tenha opções. Ah, eu tenho esse aqui, que custa 280 mil. Não coube na sua renda, mas aqui eu tenho aqui um de 245. Né? Então, fiquem atentos à necessidade, porque quem sai para comprar um imóvel, vai comprar, mesmo que sejam aí uma diferença de 7, 8 quilômetros. E aposte na geração Y, que são os milênios, que a gente diz, são os jovens que eles estão trabalhando, eles querem uma mudança de vida, então a maioria deles já querem morar nesses estúdios, eles querem estar mais perto, eles não querem comprar carros, nem os homens, né? Então, assim, antigamente, os homens, quando faziam 18 anos, a gente vê a diferença. Os homens com 18 anos têm carta, a mulher se dirige e vai tirar carta depois. Raramente alguma mulher tirou carta aos 18 anos. É estatístico. Então, o homem ele já não tem mais a parcela do carro na renda dele. Porque hoje tem lei seca, tem Uber, tem tudo. Então, assim, os novos, eles não estão preocupados mais em ter carro, porque eles vão conseguir caminhar, eles vão conseguir se mobilizar, eles vão conseguir ir para a balada, curtir, chamar um aplicativo ali e chegar em casa em segurança às 5 da manhã, né?
Então, apostem na geração Y. Eles querem, sim, sair da casa dos pais, embora não pareçam. Alguns já ganham muito bem. Os que estudam aí nas melhores faculdades já saem empregados. Então, fiquem de olho nesse mercado. E, inclusive, para locação. Inclusive para locação. E aí, aqui, terminando já, depois vocês podem me perguntar, trazemos aqui uma oportunidade. Eu vou fazer um treinamento de finanças para corretores. Né? A gente tem um convênio com o Cresce, que a gente dá um desconto para vocês fazerem parte dessa turma. E lá eu vou abordar exatamente como você vai atingir essa parte mais emocional, e a gente vai falar de planilha, de controle, fotografia financeira, a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso, e sobre finanças pessoais para corretor também, né? Porque a gente sabe, já conversamos aqui, que não cai o salarinho lá, todo quinto dia. A gente encontra, né, Andréia, lá na escola, os corretores já desesperados, porque estão muito tempo sem vender. E não souberam, às vezes o cara foi lá ganhar uma comissão aí 60 mil, 80 mil, e ele não conseguiu se adequar, e ele gasta esse montante de dinheiro numa fração de tempo muito rápida, até ele conseguir ganhar isso de novo. Então, a gente vai ter aí também um módulo de finanças pessoais para corretores. E na Escola de Marketing Digital, a gente tem a agenda aberta em São Paulo, Campinas, Franca e São José. Então, se tiver alguém aí assistindo online dessas cidades. E aí, essa oportunidade vale para vocês que estão aqui, para quem está assistindo, e aí vocês precisam mandar uma mensagem para mim aí no WhatsApp, escrito eu quero. E eu vou passar todas as informações. Não sei se vocês sabem. Quando tem curso de WhatsApp? Aqui no Cresce de graça, gente, dia 28/2. Então, Janeiro já aconteceu. esse aqui, a Andréia, ela é especialista de marketing digital, palestrante aqui para quem não conhece. Ela é minha sócia. E o Cresce traz para vocês de graça, a Andréia que vem dar esse curso de WhatsApp Business. Tá? Então, para quem ainda não fez, eu acho que vale muito a pena. É uma ferramenta que trabalha sozinha, que a gente vê os corretores tendo muito resultado. Então... verdade. A gente fechou nas nossas férias, a gente fechou uma turma, não foi? Eu estava de férias na praia, cheguei e tinha uma turma fechada. Também estava de férias. A Kelly é dessa turma, você é dessa turma, não é? Foi a nossa primeira turma de janeiro e a gente tirou as maiores férias da nossa vida, depois de anos como empreendedoras. E o WhatsApp Business fez todas as vendas do curso sozinho. Então, eu acho que vale muito a pena. Eu queria agradecer a presença de vocês, porque o tempo nosso, na verdade, é o que a gente tem de melhor. Quando o tempo passa, ele não volta mais. Então, gratidão pelo tempo de vocês, gratidão pela participação.